A paz, amadas e amados. Deixa eu falar um pouquinho sobre filho, que é uma coisa que mexia muito comigo no início do meu deserto, porque parece que o cônjuge eles fazem de tudo para atingir eles, né? Parece que muitas das vezes eles sabem onde mexe, eles sabem onde a ferida, se catucar, ela abre. E isso era relacionado muito aos meus filhos. Quando o pai tocava na ferida que eram meus filhos, fazia alguma coisa que vinha atingir eles. Nossa, eu ficava com muita raiva. Com muita raiva mesmo. De querer vê-lo longe de mim, dos meus filhos. Então, eu acredito que em muitos casos, muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, passam pelo mesmo do que eu passei. E hoje eu tenho um pouquinho mais de discernimento. Luto ainda contra isso, porque não é fácil. Mas primeiro eu vou passar uma palavra lá em Provérbios 27, onde diz assim: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Algumas Bíblias vão estar: o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, amados, muitos casos eu vejo que as mulheres, é mais as mulheres que são as que ficam com as crianças, né? Algumas mulheres abandonam. Quando saem de casa, deixam as crianças, largam o marido, largam tudo. Mas a maioria, eu acho que 80% podemos se dizer, as crianças ficam com as mulheres, os filhos ficam com as mulheres. E automaticamente, quando entramos no deserto, a tristeza ela é tão grande. Eu falo isso porque no início eu vivi isso, era horrível. É tão grande que a gente acaba que automaticamente colocando nossos filhos no deserto também. E eles não têm que estar no deserto. Muitos deles estão em formação. Muitos deles, imagina, a gente, vamos dizer, só o marido foi embora. A gente perdeu só a presença do marido. Agora você se coloca no lugar da criança, imagina. A mãe não tem força para ajudar o filho. E o pai também não tá. E a criança tem duas perdas. Automaticamente ela perde as duas pessoas. Os dois bens que para ela são os protetores, cuidadores. E do nada, muitos entram em depressão, muitas mulheres. Eu entrei em depressão no início, eu tinha depressão. E a maioria dos maridos, quando saem de casa, muitos deles, não digo todos, esquecem que os filhos existem, ou tratam os filhos com indiferença, tanto faz, tanto fez, quando pega, tá nem aí. Então, automaticamente, a criança entra no deserto também. Ou o adolescente. E isso afeta automaticamente no crescimento, no dia a dia. Eu sei porque a nota do meu filho mais velho era alta. E do nada a nota do meu filho chegou a 4. A nota dele chegou a 3, 4, 5, coisa que ele não tirava. E eu percebi que a minha maneira, a maneira com que eu me portava com eles, estava refletindo. Tem casos que mulheres falam mal do cônjuge. Ah, porque seu pai não presta. Você está passando por isso porque é culpa do seu pai, que saiu de casa. Se vocês soubessem o quanto faz mal a criança ou adolescente, vocês iriam medir a palavra de vocês. E ali eu comecei a perceber que meu filho, bem, há meses e meses e meses atrás, que meus filhos estavam no deserto junto comigo. E eles não
poderiam estar, não mereciam estar no deserto. E ali eu comecei a mudar a minha postura com eles, as minhas falas. Quando o meu marido me mandava mensagem ofensivas, eu ignorava, não atendia, nem falava com os meninos nada. Tentava privar eles o máximo do que eu e o meu marido estavam passando. E ali eu comecei a ver meus filhos mais alegres, meus filhos com mais, podemos dizer, qualidade de vida. E dali por diante eles me viram felizes, eles me viram com outra maneira. E isso refletiu neles também. Então a gente deve andar o quê? Na justiça. Independente do que o marido... Ah, meu marido ele me ofende, ele fala mal de mim, pelo meu filho. E quando meu filho vai pra lá, ele, a OM, fica falando mal de mim. E aí quando chega aqui eu também falo mal do... Não. Muda a sua maneira. Porque o seu filho vai ver. Minha mãe então presta, porque minha mãe não fala mal do meu pai. Minha mãe não bota eu contra o meu pai. Mesma coisa são os homens que ficam com os filhos. Não queiram saber uma coisa que se isso nos sufoca, imagina a criança. Quando a criança vai passar o final de semana com os pais, ou com o pai ou com a mãe, a criança bota o pé dentro de casa. Ah, por que aconteceu lá? Seu pai estava com M? Tá, seu pai. Gente, conversem com o filho de. Ah, mas meu filho já chega falando. Chega falando porque você deu liberdade dele falar no início. Porque senta com ele e fala assim: filho, eu fico muito feliz se você tiver o seu final de semana bem com seu pai. Isso me deixa feliz. Mas a mamãe não quer saber o que acontece. Só coisas boas com você. Ponto. Foi o que eu fiz com meu filho. Meu filho levava daqui pra lá e trazia de lá pra cá. E eu sentei com ele. Mamãe tá muito feliz que você passou o final de semana com o papai. Mamãe tá muito feliz que você ficou feliz. Mas a mamãe não quer saber o que acontece lá, o que papai faz. O papai tem uma vida, a mamãe tem outra vida. Tá bom? Nem quero que você leve pra lá as coisas que a mamãe faz. Depois disso, meu filho com 6 anos, 5 para 6, nunca mais ele trouxe nada de lá do pai. Então, a gente precisa se portar. A gente precisa ser justo em tudo. Na nossa espiritualidade, porque os meus filhos, hoje em dia, eles oram sem eu andar. Sozinho. Eles já dobram o joelho deles e já oram. Por quê? Porque eles viram isso em mim. Meu filho, quando bota um pé aqui dentro de casa, que ele sabe que alguém vai falar palavrão, ele fala, o de 6 anos, olha, aqui é casa de Deus, aqui não pode falar palavrão. Por quê? Porque ele sabe que eu me portei. Então, automaticamente, o que você faz vai refletir no seu filho, seja alegria, seja tristeza, seja mau caráter, seja bom caráter. Seja justo, para que o filho de vocês tenha uma infância boa, cresçam bem. Não faça com que seu filho viva no deserto, para que amanhã eles não sejam adultos frustrados. Sejam adultos com ausência de pai e de mãe. Sejam o melhor que vocês puderem ser para o filho de vocês. Não permita com que eles sofram com coisas que não precisam. As crianças, eles têm, os adolescentes, eles têm o sofrimento deles já, a tristeza. Às vezes porque um coleguinha brigou, porque um colega chamou de feia. Ele já tem as tristezas dele. Agora imagina a gente jogar essa tristeza de adulto em cima deles. Não é justo. Façam uma análise em vocês, peguem um papel, comecem a escrever. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. Não está certo o que eu estou fazendo com meu filho. Não está certo, estou privando meu filho. Mesma coisa.
Uma vez eu lembro que eu passei por isso, de não querer mandar o meu filho doente para casa do pai. De achar que, porque ele não cuida bem, não trata bem, então não vou mandar doente. A mesma responsabilidade que nós temos, eles também têm que ter. Se é o final de semana dele pegar, deixa com que ele pegue. Se é o final de semana dele com a criança, deixa com que ele pegue. Manda os remédios, manda tudo por escrito. Aqui. Ponto. A não ser que seja um caso que ele não queira levar. Mas se ele acha capaz de estar cuidando daquela criança na doença, deixe com que ele leve. O coração de vocês vão estar aflito, mas a confiança vai estar no Senhor. Porque ele vai estar fazendo o papel dele de pai também. Então a gente precisa mudar a nossa conduta. Ontem eu postei um vídeo onde eu falo: o cônjuge observa a atitude de vocês. O cônjuge realmente observa, porque depois eles falam. Amém? Fiquem com Deus, não coloquem o filho de vocês no deserto. Sejam a melhor mãe, o melhor pai que vocês puderem ser para o filho de vocês. Um grande beijo, um grande abraço.